Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção que vocês têm tido com o meu trabalho. Muito obrigado. Eu vou falar sobre magia, sobre feitiçaria, sobre trabalhos para influenciar pessoas. Ok? Vamos lá. Na pergunta 23 de O Livro dos Espíritos, famosa pergunta: que é o espírito? Os espíritos superiores responderam que o espírito é o princípio inteligente do universo. Na própria literatura espírita e também nos livros que vieram suceder a codificação espírita, codificação, conjunto das obras básicas que deram início a um conjunto de informações que viriam ao longo do tempo sendo trazidas. A codificação foi um pontapé inicial. Muito bem. Por isso que as obras básicas não podem ser vistas pelos espíritas como a Bíblia é vista pelos protestantes. A palavra definitiva de Deus, não pode ser visto. A analogia aí não cabe, ok? Muito bem. Outras obras falaram que o princípio inteligente, o ser, o eu cósmico, a centelha divina, existiriam outros corpos que o esoterismo e outras religiões se encarregaram de falar. O corpo búdico, né? O corpo átmico, seria a parte ainda mais profunda, o corpo mental inferior e superior, e o famoso corpo astral, que é o perispírito. Pois bem, então o espírito seria a centelha divina, o eu cósmico, que atingiu a capacidade de pensar. O espírito, como inteligência pensante e criativa, ele possui a sua capacidade de força, de pensamento, de energia, de influenciar os outros à medida que ele vai evoluindo, se desenvolvendo. E quando ele evolui moralmente, ele vai tendo acessos a mecanismos, a conhecimentos bem mais profundos, complexos e mais elevados nos universos. E ele vai conhecendo muito à medida que o espírito avança na senda evolutiva, se aproximando do Criador. Então, uma das forças criativas do espírito é a potência da vontade, é o pensamento. Tanto é verdade isso que a literatura espírita descreveu um tipo de problema, vamos dizer assim, na fisiologia do corpo astral ou dos corpos que circundam o ser pensante, que é as formas pensamento e os pensamentos, as formas pensamento e as criações mentais, que é a mesma coisa. Como é que são criadas essas formas pensamento e as criações mentais? O espírito, quando vibra na depressão, na ansiedade e na angústia, ele vibra, é ele que vibra. É o pensamento dele, é a emanação energética do espírito que está doente. Mesmo ela doente, ela tem uma força. E essa força vai ser direcionada às formas que, do ponto de vista psicológico, esse espírito tem repulsa, ojeriza, tem nojo. Por isso que muitas formas de pensamento adquirem a forma de animais que ele tem repulsa aqui na Terra: o escorpião, a cobra, a barata, o rato e por aí vai. Então a força criativa do espírito, ela precisa desaguar. Ela sai do centro para a periferia e precisa desaguar. O eu cósmico chega no corpo átmico. O corpo átmico passa para o corpo búdico, o búdico para o corpo mental para o perispírito para o dupletérico, o dupletérico para o corpo físico. É um processo que vem lá de dentro. Muito bem. Então, o espírito tem a força criativa. Só que esse espírito, como centelha divina, como um foco de centelha divina, ele está imerso num mar de energia gigantesca. No livro dos médiuns, é falado de uma coisa chamada fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. Muita gente que estudou isso na codificação ali, que leu, tomou esse fluido cósmico universal como sendo um fluido apenas. Não é assim. Não é assim.
A coisa é bem mais profunda. Aquilo foi uma nomenclatura utilizada pelos espíritos da época para dar a ideia de que existe uma matéria elementar que povoa o universo. Mas essa matéria elementar que povoa o universo, essa matéria fluídica, vamos dizer assim, esse fluido sideral, cósmico, universal, ele sofre variações ao infinito. Sofre variações ao infinito. Aqui na nossa Terra, aqui no nosso planeta Terra, a nossa pobre ciência, a partir do século XX, da era cristã, alguns cientistas começaram a descobrir um pouco sobre a coagulação, a individualização desse fluido cósmico numa partícula que nós chamamos de átomo não divisível. Desde os períodos antes de Cristo, da Grécia Antiga, com a contribuição de Demócrito de Abdera e Leucipo de Abdera, os atomistas gregos antigos. Ao longo do tempo, na história da própria química, Lavoisier, Thomson, Isaac Newton, Modelo, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Max Planck, Werner Heisenberg, Linus Pauling e outros grandes pensadores chegaram à conclusão de que existe elaborar o modelo de uma partícula e as subpartículas. E o comportamento dessas partículas, dando origem à física quântica, trazendo pensamentos complexos sobre isso, trazendo uma abertura muito grande dimensional. O próprio uso dos aparelhos, dos múltiplos aparelhos que nós temos hoje, mostram que existe um campo de energia em volta da gente e que esse campo de energia, ele está, vamos dizer assim, suscetível à influência. Na teoria de Einstein, a famosa explicação que Einstein dá sobre a questão da força gravitacional, ele pega como se fosse, para dar uma ideia, ele pega um pano e coloca uma esfera, ele pega um pano liso, imagine um pano, na forma de um quadrado, e duas pessoas segurando, uma segurando lá na outra ponta e outra aqui. Estica o pano e deixa ele bem esticadinho. Você pega uma bola pesada e bota no pano. O que acontece com o pano? Afunda. Esse pano, esse tecido que a gente, no exemplo de Einstein, seria o espaço. O próprio espaço, ele sofre segundo Einstein, o próprio espaço, ele sofre uma distorção pela força da gravidade, pela energia que o Sol exercia sobre isso. Ou seja, a gravidade entorta o próprio espaço. Mas no espaço não tem nada para ser entortado? Tem. Para que o espaço seja entortado, ele tem que ter alguma coisa. Volta lá para o Livro dos Espíritos. Uma explicação básica que foi dada na época. Está chegando aqui na minha cabeça tudo isso agora. Que eu não lembro disso, mas chegou agora. Os Espíritos dizem, o nada não existe. Aquilo que vós acreditais que não tem nada, tem alguma coisa. Está preenchido por alguma coisa. O nada não existe. Está lá no Livro dos Espíritos. Sempre há algo ali. Ao longo do tempo, nós fomos percebendo que existe muita coisa fora de nós que nós não percebemos. Não é? Por exemplo, tem um caso interessante do som. O som. O ouvido humano, com a sua fisiologia, com a sua anatomia, aqui o pavilhão auditivo, ele não é assim por acaso, não é? Com o nervo auditivo, a bigorna, o tambor, todos os ossos do ouvido, não é? Tudo isso foi criado para captar uma parte das coisas externas. Mas as nossas estruturas biológicas, o nosso olfato, o animal, o cão, tem um olfato superior ao nosso.
a nossa visão, a águia tem uns olhos superior ao nosso, né? Existem animais que têm uma percepção na pele bem superior ao nosso. O camaleão, por exemplo. Então, existem muitos animais que de forma isolada possuem alguns sentidos superiores ao nosso em termos de percepção. Perceber a realidade. Perceber a realidade que nos cerca. Então, tem muita coisa que a gente não percebe, mas existe. Agora, no caso do som, tem um fenômeno interessante. Nós não ouvimos por infrassom. O infrassom é um som muito pequeno que o nosso ouvido não consegue captar. Aquele som é infrassom para nós e pode ser um ultrassom para uma formiga ou para um outro animal. Entendam isso. É muito importante vocês conhecerem a biologia para perceberem isso. Uma coisa pode ser infrassom para mim, um infrassom. Infra é menor. Eu não ouço, é tão baixo que eu não ouço, mas pode ser muito alto para um outro animal. E nós também não ouvimos por ultrassom. O que é o ultrassom? É um som tão alto, mas tão alto, que a gente não ouve. Fica inaudível, a gente não ouve. Dizem que existem apitos que os cães eles sentem uma dor terrível. Porque o apito, você apita e você não ouve nada, mas os cães saem correndo. Porque é um som muito alto. E como o pavilhão auditivo do cachorro é bem maior, às vezes o cachorro está na sua casa, né? De repente ele faz isso, levanta e fica, e você, o que foi? Ele escutou um som distante que você não escutou, o seu ouvido não capta. Então as nossas estruturas biológicas, elas são programadas para a gente não captar tudo. Então tem uma faixa do espectro solar auditivo que a gente não capta. Nós não conseguimos captar, mas aquilo existe. Hoje com os instrumentos é fácil. Eu vou dar um exemplo bem básico. Se você pegar o controle remoto da sua TV, da sua Smart TV, pega o controle dela, aperte e olhe para o controle. A luz vai acender e você não vai ver. Pegue seu controle e faça esse teste. Controle de uma Smart TV. Você vai apertar o controle, aquela luzinha que fica na frente vai acender, você não vai ver. Aí você pega o seu celular, liga a câmera do seu celular, ligue a câmera do seu celular e bota em cima e aperte. A câmera vai registrar. Peraí, como é que a câmera resiste e seu olho não? A câmera consegue captar o espectro da luz, o seu olho não. Que fenômeno simples, básico. Tem muita coisa que está fora de nós, que existe, mas nós não captamos. Não é porque não captamos que não existe. Ok, muito bem. Mas existe todo um mar fluídico fora de nós. E esse mar fluídico, por isso que diz que por isso que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que em Deus nós estamos no hausto, no pensamento, no bafo de Deus. Todos nós estamos dentro de uma malha que nos conecta uns com os outros. Todos estamos conectados de alguma forma. Todos os seres do universo. Então tem que existir um mar de fluido muito sutil que conecta cada um. Muito bem. O manipulador das energias, os manipuladores das energias que não têm inteligência, das energias que não têm ainda consciência de si, são as energias que têm consciência de si. Vocês entenderam essa parte agora? Quem é que manipula os fluidos, esse fluido cósmico universal? Quem manipula isso? Os seres pensantes do universo. Em vários níveis. Quanto mais o ser é mais evoluído, ele manipula uma quantidade gigantesca, incomensurável, indizível. Quanto menos o ser tem a consciência de si, mas é menos evoluído, ele manipula uma parte pequena das energias. Eu preparei tudo para poder entrar no assunto de magia depois. Primeiro eu tive que dar esse introito, essa introdução para poder abrir a cabeça de vocês. Os seres pensantes, eles têm uma capacidade de criação, de força. Os seres pensantes muito evoluídos que cuidam das galáxias, eles manipulam uma quantidade de energia, de fluido e de força. No livro A Caminho da Luz, ditado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel através do Chico Xavier, 3 inteligências concorrem para retirar um pedaço da massa do Sol e formar a Terra. E aí formou-se a bola gasosa e foi se solidificando e formou a Terra. 3 seres de altíssimo nível, dos quais Jesus fazia parte. Então, reza no mundo espiritual que essas inteligências se encontraram por 2 vezes, tal, e por aí vai. Está lá em A Caminho da Luz, no livro ditado por Emmanuel através do Chico.
Então, o que é que acontece? Os seres pensantes, espíritos, individualidades, princípio inteligente do universo, em vários níveis, manipulam essas energias. E nos vários planetas, com as formas de vida, fauna, flora, vários tipos de seres, porque os seres, os insetos, os 5 reinos que nós aqui na Terra, nós temos 5 reinos. Não temos aqueles 3 reinos não, aquilo já acabou. Allan Kardec usa a nomenclatura de 3 reinos no Livro dos Espíritos, porque na época a biologia era assim. Hoje mudou. Não tem mais 3 reinos. Mineral deixou de ser reino. Ok? Muito bem. Hoje nós temos 5 reinos. Muito bem. E diga-se de passagem, o vírus não está em nenhum reino. Viu? Mas não quero falar de biologia não, que eu sou apaixonado pela biologia. Na verdade, eu sou apaixonado por biologia, física, química, história, geografia, tudo. Eu amo todos esses conhecimentos. Eu gosto muito disso. Então, vamos lá. Então, a individualidade e tem os fluidos. O que é a magia? A magia é a manipulação dessas individualidades em cima dos fluidos. É isso que é a magia. É um pensamento focado e direcionado. No livro Magos Negros, psicografado pelo médium Robson Pinheiro, Pai João de Aruanda, Pai João, um abraço para o senhor, viu? Obrigado pela ajuda. Vai dizer que há uma diferença de magia e feitiçaria. Magia seria a manipulação desses fluidos com o pensamento, com a força do pensamento. A feitiçaria já seria uma manifestação mais primitiva e mais grosseira, utilizando os elementos para condensar a energia. Esses elementos, eles têm vários níveis de força, não é? Existe um assunto na termoquímica chamado... É um assunto na termoquímica. Não, desculpe, não é na termoquímica não. Um assunto na físico-química chamada termoquímica, que analisa o calor interno dos elementos. Aquele elemento ali, se for queimado, ele produz... Aquele elemento ali, aquele objeto ali, se for queimado, colocar ele em combustão, ele vai elaborar 50 quilocalorias. Aquele ali, se aquele objeto ali for queimado, ele vai liberar 200 quilocalorias. Aquele ali, se for incinerado, ele vai liberar um calor de 1000 quilocalorias, 1000 cacau. A gente chama cacau na química, 1000 cacau. Muito bem. Então, o que acontece? Fazendo analogia para vocês entenderem, existem elementos da natureza e animais que quando eles são utilizados para fazer a feitiçaria, eles liberam mais energia que outros. Eu estou utilizando a base da química para poder dar uma ideia a vocês, para poder preparar e explicar. Porque esses princípios que funcionam aqui, funcionam também no mundo espiritual. Com relação aos fluidos, é a mesma coisa. Só tem pequenas diferenças quando vai ficando muito sutil. Mas, no mundo astral, onde não tem espíritos muito elevados, onde tem energias mais densas, existem princípios que se aplicam à força aqui que se aplicam lá também. Ok? Por exemplo, a intensidade, o tempo, não é? Utilização de certos... A magia, ela tem um pouco de química e de alquimia. A alquimia, na verdade, era a química e da... Porque a alquimia era uma química misturada com muitas ideias místicas. Com o tempo, com avançadas técnicas, o método científico de René Descartes, Galileu Galilei, Francis Bacon, esses pensadores que foram criticando o modo de investigar a utilização de substâncias, a descoberta de substâncias. Um cientista vai descobrir uma coisa com a contribuição de outra e por aí vai, não é? Por aí vai. Então, esses conhecimentos aplicados à física e à química, esses princípios que regem, você pega uma substância, reage com outra, dá uma substância diferente. Veneno e remédio depende de quem está veneno e remédio depende de quem, aonde é que você aplica aquilo ali. Isso está falado também no Livro dos Espíritos. Está lá, uma substância pode ser um veneno para um, pode ser um remédio para outro. Depende da estrutura que vai recepcionar aquela substância. Ok? Então há essa relatividade de fazer bem ou fazer mal aquela substância. Depende de quem está recebendo aquilo ali. Então vamos lá. Então existem muitos princípios na nossa ciência que existe também na manipulação dos fluidos. Intensidade, muita intensidade ali ajuda. Entendeu? Tempo, se uma pessoa está submetida a um campo energético durante muito tempo, aquilo vai causar mais prejuízo. O tempo existe, a intensidade existe, a frequência existe. As ondas sonoras cruzam os espaços gigantescos, mas não se interpenetram. Por quê? Porque cada um tem sua frequência. E tem que ter um receptor daquela onda. Ele recebe para poder a adaptação.
Aí vem o princípio do rádio, do telefone e por aí vai, dos campos eletromagnéticos, por aí vai. Então, o que é que acontece? A magia é essa manipulação de fluidos utilizando uma mente disciplinada, uma mente treinada para isso. Dizem que os grandes magos do passado, eles estudavam por 49 anos. Eram 7 ciclos de 7 anos. 7 vezes 7, 49. Eram 7. Quando completava 7 anos, a criança, ela entrega a um sacerdote. Aí, primeiro ciclo, 7 aos 14. Segundo ciclo, 14 ao 21, ia. São 7 ciclos. Com 49 anos, ele estava formado mago. Eram 7 ciclos de 7 anos. Entendeu? Então, esse conhecimento magístico ainda ele não foi totalmente completo daqueles espíritos que vieram exilados de outro planeta, aqui na Terra, que trouxeram isso como intuição. E muitos que nem reencarnaram ficaram no mundo astral, recusando a reencarnação, né? Iam através do sono físico, ensinavam aquela coisa toda e por aí vai. Então, o que é que acontece? Uma mente disciplinada, uma mente concentrada, ela vai dominar esse mar de energia, esse plasma cósmico que está no universo. E se ele não consegue fazer isso, ele vai pegar os elementos. Já que quando eu consigo manipular o fluido que está solto, a minha mente não é treinada para manipular um fluido solto. Olha aí, presta atenção na explicação, e essa explicação não é minha. Tá vendo agora? Eu não consigo manipular um fluido solto. Eu vou pegar o fluido dentro de uma substância, dentro de um objeto, porque ali ele está preso, ele está guardado. Entenderam agora? Por que muitas pessoas usam a feitiçaria? Porque não tem habilidade psíquica para dominar um fluido que está disperso no universo. Ele não consegue chupar e puxar aquilo ali, aglutinar aquela energia, ele vai pegar o que já está pronto. Por isso que os feiticeiros sempre estão abaixo dos magos, porque ele está usando os elementos. Mas ele pode pegar um elemento e jogar mais energia ali? Pode. Ali ele tem uma referência visual, psicológica. Muitos rituais que vocês fazem de magia aí na Terra têm influência psicológica. Aquilo mexe com o emocional do indivíduo. Mexer com o emocional, você dispara uma saraivada de fluidos. Por que usa muita vela? Porque antigamente ninguém fazia nada no escuro, ninguém via nada. Na Idade Média se usava o quê? A vela. A vela era o símbolo, o fogo, a tocha, entendeu? Tem muitas coisas nos rituais hoje que elas não têm influência fluídica nenhuma, é mais psicológica. Elas disparam, destravam. Palavras são faladas. Ah, essa palavra é cabalística, é psicológico. Ela pode ser cabalista para aquela pessoa que acredita. Por isso que tem muita gente que ainda hoje gosta de acender a vela, gosta de fazer isso, fazer aquilo, ela está presa àquela ideia. Não adianta forçar, deixa ela lá. Traz o ensinamento para ela. Você pode acionar o mecanismo sem isso. Mas se você quiser continuar, continue. Não estamos aqui para violentar. É o caso da Buenadite, é o caso dos tarôs, dos búzios. Acreditar que uma conchinha pequena. Agora, existem objetos que são imantados, que são colocados energia ali. Existe isso. Você pode colocar energia. Não existe a pilha de Daniel, o famoso físico, o químico que descobriu. Nós temos 2 polos na pilha, o íon ânion e o íon cátion. Ali sai um íon e vai para lá. Quando forma isso é a corrente elétrica. Uma pilha é um pequeno objeto, artefato, que um elétron sai de um polo e vai para outro. Quando ele anda, sai caminhando, ó, o elétronzinho formou uma corrente elétrica. Gera um campo de energia, uma diferença de potencial. DDP. Isso é física e química básica. Aí libera aquele campo energético ali. Quando libera aquele campo energético, libera aquela força. Então, existem objetos que são pilhas também. Existem sim objetos que podem ser imantados. Quando o Livro dos Espíritos disse, naquela época, no século XIX, maldições, talismãs, bênçãos e maldições e talismãs, tem lá no Livro dos Espíritos esse capítulo. Muito bem. Quando o Livro dos Espíritos diz ali, é porque a força não está ali, a energia é colocada ali. O que o livro quis dizer foi isso, porque se o Livro dos Espíritos dissesse que o conhecimento estava naquilo ali, estaria alimentando um misticismo do qual o Espiritismo vem para nos educar. Mas com o tempo a gente aprende que é possível sim colocar energia num objeto, imantar um objeto, mas não é o objeto em si, aquela energia, não, o objeto ele tem a energia própria dele, interna. Mas você pode colocar uma energia diferente ali, um fluido envolver ele. Mas a força não está no objeto, está no fluido de quem colocou. Entendeu? Então aí é a interferência de uma inteligência que coloca uma energia ali. Objetos podem ser, digamos assim, guardiões de energia. Pode ser, vamos dizer assim, reservatórios pequenos de energia. Mas quem colocou aquela energia? O mérito não está no objeto, está na mente que colocou, na mente pulsante,
e criadora. É isso que o Livro dos Espíritos quer dizer. Porque tem muitos espíritas que, não, esse objeto quer dizer nada, quer dizer isso não. Ele não tem um conhecimento profundo fluídico que está sendo trazido agora. Ele leu, mas não entendeu, porque não tem a base da física e da química. Ele leu, não tem a base nem muitas vezes do segundo grau, do nível médio. Ele lê, mas não entende o que está ali. Por isso que você tem que ter conhecimento, sim, meus irmãos. Tem que ter conhecimento cultural, intelectual, das ciências dos homens. Porque a ciência dos homens não é criação do homem. Aquilo ali, a ciência dos homens é uma captação de uma, vamos dizer assim, de mecanismos do universo. Existem infinitos mecanismos. Toda ciência de qualquer civilização é uma mera captação de estabelecer códigos para entender aquilo ali. A nossa ciência humana, ela captou alguns fenômenos e nomeou código, botou nome naquilo. Pronto, isso aqui, esse fenômeno é isso, tal. A água, que é considerado solvente universal. A água, nós temos dois tipos de elementos, o oxigênio e o hidrogênio. Na água nós temos oxigênio. O oxigênio o átomo do oxigênio, ele tem 6 elétrons da última camada. Ele precisa ter 8 para poder fechar a teoria do octeto. Quando um átomo tem 8 elétrons numa camada, ele fica estável, fecha. Por isso aqui está o oxigênio. Ele tem 6, está faltando 2. Aí vem um de hidrogênio e outro de hidrogênio. Forma a ligação aqui, aí fecha a ligação. Entendeu? Esse ente químico que nós chamamos de oxigênio é uma nomenclatura, é um código. Nós chamamos de oxigênio. Os dois entes de átomos iguais que ligam a ele chama hidrogênio. Nós chamamos de hidrogênio. Mas essa molécula, isso é uma molécula, não é um átomo. Átomo é quando é um só. A molécula tem 2, 3 átomos. É uma molécula, né? O oxigênio nunca está sozinho no universo, sempre tá ligado a 2. Por isso que é O2. Você não encontra O só, tem que ser O2. Eles ficam ligados, sempre 2 átomos de oxigênio ligados. Esse oxigênio, numa outra civilização, não tem o nome de oxigênio, tem outro. E eles podem ser que eles tenham encontrado também, não apenas 6 elétrons na última camada. Eu sei que tá complicada a palestra, só para quem tem uma base de química. Pode ser que eles tenham encontrado 6 tracinhos ou 6 impulsos. O nome que dá lá é outra coisa. Não importa. Vocês entenderam o que é uma ciência? Uma ciência é uma captação de leis e de percepções até um certo limite de profundidade, porque no próprio Livro dos Espíritos eles vão dizer, olha, a molécula primitiva que vocês dizem ainda não é. Essa molécula que você chama que você chama molécula primitiva ainda não é. Ele quer dizer, ainda tem coisa mais profunda por trás disso, dito no século XIX, sem começar o trabalho da escola de Copenhague, lá com Einstein, Max Planck, Heisenberg e por aí vai, aquele pessoal. Bem antes, o livro Os Espíritos adverte, claro, porque aqueles espíritos faziam parte de aqueles espíritos ali, muitos espíritos ali, faziam parte, tinham acesso a uma ciência muito mais avançada do que a de hoje. Imagine Jesus, qual o conhecimento científico, qual sociedade, qual mundo, qual plano, onde Jesus vem, a tecnologia, o conhecimento atômico, quântico de Jesus, comparado. Aí um ser desse, apesar de entrar no esquecimento, ele entra no esquecimento e reencarna numa sociedade judaica atrasada da charrete, não é? Na charrete, quer dizer, ele não lembrava de tudo, porque senão eu não sei como é que seria isso. Mas ele sentiu uma intuição que, meu Deus, a intuição dele, eu acho que ele olhava que ele dizia assim, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui, porque acostumado a espaçonaves extremamente gigantescas, de uma tecnologia incomensurável. Um ser desse vir um ambiente tão simples, não é? É um choque gigantesco, indizível, incompreensível. No livro Sublime Peregrino, o Espírito Ramatiz faz uma análise sobre isso, mas a coisa é muito mais profunda. Então, a manipulação de fluidos é isso, é esse campo energético. É isso, você pode utilizar a mente, como o mago faz, aglutinar fluidos, ou você pode utilizar os objetos ali. E esse emprego dessa energia sobre uma pessoa tem efeito? Tem efeito. Tem um certo efeito. Só que a pessoa que está recebendo, ela é um ser pensante também. Ela pode aglutinar energias, ela pode transmutar a energia que está recebendo, ela pode entrar numa frequência diferente, que aquela energia não encontra eco nela, não é? Outro dia eu vi faz muito tempo isso, eu vi uma pessoa, uma babalorixá, uma ialorixá falando
dizendo assim, quando você faz uma macumba para prejudicar uma pessoa, aquela pessoa ali não é um animal, não. Ela pensa, ela questiona, ela pode rebater, ela vibra, ela tem pensamentos, ela tem energia. Ela é um ser pensante, ela é uma partícula divina, ela é uma inteligência centelha divina, um foco do princípio inteligente reunido por outra energia mais vaporosa que é o corpo, o perispírito. Essa visão que foi colocada, né? Ela falou, ela entendia um pouco de espiritismo para falar isso. Então não é assim, muita gente pergunta, se uma pessoa fizer isso para mim, é como um jogo de futebol, se eu atacar, eu também posso levar gol. É um time de futebol, tem ataque e tem defesa. Eu vou atacar. Certo, você vai atacar, mas eu também vou te atacar. Você vai jogar a energia, mas eu vou ficar passivo, não. Eu vou orar, eu vou me melhorar, eu vou procurar crescer, eu vou reagir. Entendeu? E a ação dessa força, dessa energia sobre uma pessoa varia muito. Depende de muitos fatores. Depende do estado emocional, da força da energia aglutinada. Depende da buraco que tem na hora dela. Depende. O merecimento dela é justamente a desestruturação que ela está. Ela está muito tempo desestruturada energeticamente. Olha aí a questão da intensidade do tempo. A energia bate nela, vai penetrar. Ah, não, aquela pessoa está se estruturando, bate um pouco, a pessoa já está bem estruturada, aí é diferente. Entenderam? Então a coisa é por aí. Certo? Eu vou encerrar por aqui. Só foi uma introdução para dar uma ideia a vocês de como é mais ou menos isso. Peço perdão a vocês pela minha prolixidade, pela complexidade que eu explico. Às vezes é porque vem muita coisa na cabeça, eu saio falando, e o objetivo aqui não é ofender ninguém, nem é demonstrar nada, é falar aquilo como eu vejo. Muito obrigado a vocês. E esse canal ganhou essa abertura graças à minha irmã Michele, que faz parte, né? Eu faço parte do grupo deles com muita honra. Eu tenho um título entre eles. Esse título eu faço questão de ter. Eu sou o menor deles. Mas eu amo todos eles. Amo muito nosso irmão Pedro, muito Michele, muito Cláudia, muito a minha amiga Jace, todos os irmãos do grupo também que fazem parte. Muito obrigado por me suportar a minha vibração. Um beijo para vocês, minha gente. Muito obrigado.